muito obrigado. O meu obrigado é pelos mais de 20 mil inscritos aqui na Salazar TV. Vocês sabem que eu não tenho conseguido gravar os vídeos na frequência que eu gostaria por causa dos afazeres, da correria do dia a dia, né, das minhas atribuições lá na Gazeta Esportiva, na TV Gazeta. A gente está passando por uma reformulação bem bacana. Aliás, tem outros 2 recadinhos que eu tinha esquecido aqui lá da Gazeta. Primeiro deles, acabou o setorismo na TV Gazeta. Então não tem mais essa de que fulano é setorista do Corinthians, o São Paulo do Santos, não tem mais essa. Eu estava como setorista do Santos, antes setorista do Corinthians, agora não tem mais essa. Hoje, por exemplo, eu estava gravando no Allianz Parque sobre o Palmeiras. Nessa quarta eu vou estar na Vila Belmiro fazendo o clássico entre Corinthians e Santos. Não existe mais setorismo lá na TV Gazeta. Para quem se atenta, se apega tanto a isso, vai aí um recado importante. Um outro ponto é que o Gazeta Esportivo agora não começa mais às 18 horas, começa às 5h30 da tarde, meia hora a mais de programa, então das 5h30 às 7 de segunda a sexta, Gazeta Esportiva na TV Gazeta. Pois bem, voltando aqui para a Salazar TV, a gente bateu a marca de 20 mil inscritos, fizemos uma live só que nem deu muito certo, né, com essa dificuldade de gravar, da periodicidade. Então, assim, só me resta agradecer, meu muito obrigado. Isso mostra o meu compromisso com vocês e também essa fidelidade de quem quer saber, de quem quer estar bem informado, com informação com credibilidade, sem esse joguinho político que temos muitas vezes por aí, sendo divulgado e vinculado, e em grande parte das vezes não por jornalistas. Aqui o jornalismo é profissional com responsabilidade, batemos 20 mil, temos aí acho que 3 meses de canal aberto só, então fica aqui o meu muito obrigado. Antes de já pedir para você, caso você aí não seja inscrito, junte-se a nós aqui, inscreva-se na Salazar TV, muito conteúdo bacana, dentro do possível trazendo aqui para vocês, deixe o seu like ao final do vídeo, tudo isso é muito importante. Eu também não gosto de ficar pedindo, mas aprendi que tudo isso realmente é muito importante para a gente dar sequência na Salazar TV, tá bom? Então, olha, eu acato, mas não é apropriação indébita, é furto qualificado. Ou não tem furto qualificado, desqualifico aqui e vou só na apropriação indébita. Então, a Justiça, ela tem essa autonomia para trabalhar em cima da denúncia que será oferecida. A denúncia, inclusive, pode ser aditada pelo próprio promotor, posterior ao envio. Então, tudo isso está sendo trabalhado, discutido. A tendência, pelas informações que eu tenho, é que André seja denunciado por apropriação indébita agravada pelo ofício, emprego ou profissão. O furto qualificado pode ser adicionado sob a ideia de que a Justiça pode ali decidir que rumo deve seguir esse processo. Isso dito, é o que a gente deve ter muito em breve da promotoria e que eu não duvido que aconteça nessa coletiva de imprensa a partir das 11 horas. Aí o caso vai para a Justiça. E o que acontece? A Justiça vai definir se o André Sanches vira réu ou se ele não vira réu. Se ela cata a denúncia ou não. Se eu não estiver enganado, 10 dias para a Justiça se manifestar. É rápido. A defesa do André Sanches alega e, enfim, argumenta de que não havia regramento, de que os órgãos internos do clube nunca questionaram absolutamente nada, de que o único caso que ele admite que foi para gasto pessoal, ele já que pagou assim que soube, assim que foi cobrado, enfim, e alega que há uma série de nulidades no processo. E aí vem uma informação para você. Atenção, não é opinião, é informação. A defesa do André Sanches acredita que a Justiça não vai acatar a denúncia. Esse é um ponto. Segundo ponto, caso a denúncia seja acatada, a preocupação deles é com a narrativa, né? Resumindo, o André Sanches vai apanhar muito da opinião pública, mesmo que ele tenha que correr todo o processo para, de repente, lá na frente, eventualmente, ser inocentado. Percebe? Mas aí, se ele for inocentado, a narrativa e o dolo, a imagem dele será muito grande, né? Então, este é o receio do Andrés e a defesa acreditando que a Justiça não vai acatar uma denúncia que eles estão convictos de que vai vir. E vai haver, muito provavelmente, um processo de tentativa de apresentar nulidades pela maneira como o Cássio Conserino tem tocado essa investigação, inclusive com essa coletiva de imprensa. Por que eu estou falando isso? Muito se fala na defesa do Andrés sobre
a Lava Jato, ou a Vaza Jato também, vocês lembram disso? Por quê? O que aconteceu? Muita coisa correu no processo, chegaram a uma sentença e depois foi tudo anulado, porque encontraram nulidades, equívocos, erros no processo, na maneira como ele foi conduzido. E é nisso que muita gente aposta, que o promotor, não é minha opinião, é uma informação de que o promotor talvez esteja cometendo atos nesta investigação que ele não poderia. E isso pode dar motivo para a defesa do Andrés conseguir nulidades deste processo. Só o tempo dirá, certo? A gente vai ter que aguardar, porque eu estou trazendo uma informação deste bastidor quente sobre isso. O promotor está agindo, vai denunciar, talvez denuncie já nessa quarta-feira. Do outro lado, a defesa acredita que a justiça não vai acatar e, se acatar, será comprovada a sua inocência. E a defesa deve pedir nulidade de todo o processo pela maneira como ele tem sido conduzido. Esse é o cenário deste momento. E a apropriação indébita, como eu expliquei anteriormente, lá atrás o Corinthians não fez o boletim de ocorrência porque não havia convicção de que havia apropriação indébita. Dito isso para mim pelo Leonardo Pantaleão, e agora a informação é essa, de que deve sim ser apropriação indébita. Essa é a informação. O promotor deve denunciar o André Sanches por apropriação indébita agravada pelo ofício, emprego ou profissão. E tem uma coisa importante sobre isso. Eu não duvido, pelas informações que eu tenho, que Matias Ávila, à época diretor financeiro, também deve ser denunciado. Também deve ser denunciado. Por quê? Por conivência. Mas como que você faz para colocar o André Sanches na apropriação indébita se ele nunca foi cobrado pelo clube? Se o clube nunca reclamou de absolutamente nada e as faturas sempre estiveram lá. Uma estratégia pode ser chamar alguém responsável por isso, como era o Matias Ávila, e dizer, olha, você vai por apropriação indébita e você vai como conivente deste ato. É uma maneira de, olha, o Corinthians nunca cobrou nada dele, mas não cobrou por conivência. É uma maneira, o que eu falo, a promotoria ela está estudando de que maneira fazer, já que está tão difícil colocar a apropriação indébita nisso devido ao fato do Corinthians nunca ter cobrado ou questionado absolutamente nada sobre os gastos dos cartões. É difícil. É por isso que lá na época o Leonardo Pantaleão não fez o boletim de ocorrência, porque essas situações não estavam claras desse jeito. E não tinha tudo isso de informação também. E como não havia cobrança, por isso que o clube naquela época optou, e eu expliquei aqui para vocês, mas deve ser por este caminho. Apropriação indébita com conivência do Corinthians. É isso que deve acontecer. E aí não é só o André Sanches, portanto, que deve entrar nessa denúncia. Tá certo? Essas são as informações relacionadas ao Ministério Público, mas agora eu quero destacar a importância do avanço também na investigação interna. Nessa última segunda-feira, o Corinthians ouviu o Roberson Medeiros, o Dunga e o Haroldo Silva. O Roberson era o presidente do CORE e o Haroldo ficou na comissão fiscal lá, no Conselho Fiscal lá daquela época do uso do cartão do Andrés. Ambos foram ouvidos pela Comissão de Justiça e pelo Leonardo Pantaleão, que acompanhou como presidente da Comissão de Ética e está acompanhando todos os depoimentos, esclarecimentos e oitivas. Vale lembrar que o Matias Ávila também já foi ouvido e que o Osmar Basílio e o Guilherme Stranger, que à época ocuparam por um determinado tempo a presença do Conselho Fiscal e do CORE, respectivamente, as perguntas a eles já foram enviadas para o Romeu Tomás Júnior para que envie e eles possam se manifestar e responder. O mal desse mundo é idolatria. O mal desse mundo é idolatria. Se tiver professores me assistindo aqui, hoje os professores têm que tomar um cuidado. Uma coisa que eu jamais ia querer ter na minha vida é uma escola, né? Por quê? A professora chega para a mãe e fala, o seu filho fez isso. Para o meu filhinho, esse santo de Israel, idolatria com o filho. Amar é uma coisa, idolatrar é outra. E hoje os pais idolatram filhos. Pessoas idolatram pessoas. Isso é horrível. Idolatria é um mal que mata. E se continuar com idolatria desse jeito, o Corinthians não vai para frente. O Vinícius está dizendo aqui. Sou professor, é isso mesmo, Samir. Entendeu? É o que eu estou falando. Idolatria é algo terrível.
algo terrível. Eu recordo, viu, Vinícius? Eu lembro meu filho, quando era moleque, eu fui buscar ele no karatê. Ele tava com a cara na parede, o professor veio pedir desculpas pra mim. Eu falei, desculpa, meu amigo? Eu falei, maravilhoso. Ele sabe, o cara quase me abraçou. Irmão, se o cara tá causando aqui, disciplina nele. Entendeu? Disciplina, meu amigo. Sabe? Então, assim, mas idolatria, você não pode falar nada, né? Passar a mão na cabeça não resolve nada, é muita passação de pano. Exatamente. Entendeu? Exatamente. O Lucas Gregório, não tô entendendo mais nada. Aonde a gente quer chegar, tá? Aonde a gente quer chegar, entendeu? O bom é que ele falou pela seleção, é verdade, né? Hoje tá chato, as pessoas estão com muito mimimi. O bom é que ele falou pela seleção. Exatamente, entendeu? Agora, ali, tá? Ali a gente tem que entender o seguinte, duas coisas. O Hugo falhou, e não adianta defender que é idolatria. E não adianta defender o Martínez. Pô, velho. O cara teve um problema e demorou pra avisar o Corinthians e não tá... Quer dizer, o Corinthians pra ele... O que é o Corinthians pra ele? O que é o Corinthians pra ele? A vida não é assim não, velho. Tá? A vida não é assim não. Entendeu? Muito obrigado pelo carinho da audiência. Estão batendo 2.000 corintianos aí com a gente. Tá certo? Ó, deixa eu falar um negócio pra vocês. Falo isso com toda humildade. Até pro... Acho que é Jefferson, não sei o nome do querido aí que eu iniciei a discussão aí do Hugo. Gente, se a gente não começar a cobrar, se a gente continuar passando pano pra jogador, eu fui chamado de passador de pano do Memphis aqui, se a gente não começar a cobrar, e se a gente continuar aceitando tudo que tá acontecendo no Corinthians, o Corinthians não vai pra frente. Entendeu? Não vai. Ó o Romero aí. Tem gente pedindo renovação do Romero. Tem gente dizendo que o Martínez está certo. Sabe? O Memphis, quando ele falta no treino, sem avisar, sem explicações, e nada acontece com ele, ali um recado foi dado. Eu também posso fazer isso. Entendeu? E se a gente agora passar pano pro Martínez, outros vão fazer. Então a situação, né, do Corinthians, ela tá se afundando por causa disso. Entendeu? É por causa de idolatria. O Fábio Santos, bonzinho. Pô, adoraria ser amigo do Fábio Santos. O cara legal, de resenha, de contar história. Só que muita gente tolerou o Fábio Santos. O Fábio Santos já tinha aposentado e tava jogando. Mas porque ele ganhou em 2012. A idolatria fez a gente perder campeonatos. Muita gente idolatrava o Gil ainda, na passagem dele, que ele não estava jogando nada. O Cássio estava gordo, lento. Não tinha condição. Agora no Cruzeiro ele tá magrinho. Só você pegar as fotos. Se alguém quiser fazer o exercício. O Renato Augusto, pô, um cara, parece um cara sensacional. Mas não tinha mais condição também. Não tinha condição. Entendeu? O Paulinho, pô, um dos maiores volantes que eu já vi jogar na história do Corinthians. Não tinha condição mais também. O Jô não era o mesmo. A gente ficava discutindo aqui se o Jô tem algum problema. Eu acho que quando ele encerrar a carreira, ele vai falar que estava jogando com algum... Ele tinha problemas de movimentos, o Jô. E a gente estava achando que era o Jô e tinha gente que estava achando, eu não, né? Mas tinha gente que estava achando que era o Jô de 2017. Então o Corinthians tem esse problema. Entendeu? No Palmeiras, o Davidson faz um gol de Libertadores na América e depois é mandado embora. Não tem um contrato renovado. No Corinthians, velho, se o cara ganhar um título pelo Corinthians, ele ganha 18 renovações seguidas. E a torcida lá, não, deixa ele aí. Cara, a torcida idolatra o Romero. Cara, o Romero é mais importante que o Jorge Henrique no Corinthians? Vamos aqui, vamos falar sobre isso. Eu não vou nem lá atrás, na minha época, né? Década de 90, que eu não saía dos estádios. Eu não vou nem lá atrás. Eu vou aqui, recente. O Romero é mais jogador do que o Jorge Henrique? Por que o Romero é mais idolatrado que o Jorge Henrique? Eu queria entender. O Jorge Henrique também é. O Romero se destacou por ter uma vontade de marcar lateral, né? De ser um polivalente ali pelos lados. O Jorge Henrique também.